Aqui me ajuda, Cida, achar aqui que nós pegamos União Brasil o programa e União Brasil. União Brasil e União Brasil. Só ficou no União Brasil? Não. Quais são os outros partidos? Bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, população de Foz, bom dia aí aos ouvintes da Rádio Cultura. A coligação do União Brasil é com a população. União Brasil com o povo. Ah, União Brasil com o povo? Parabéns. Que saída. E está trazendo o marqueteiro de fora para quê? Marqueteiro de fora? Para quê? Se sabe se defender tão bem, criar assim, então... Não, mas daí tem a publicidade, tem a parte legal, né? Que a gente tem que respeitar as profissões, né? Do jornalista, entendeu? Tem que ser respeitado. Tem que cada um na sua área. Agora, aliás, já que você disse o seguinte, toda vez que eu vejo, assim, né, uma ou outra, a gente sempre tem amigos e fica acompanhando aquilo lá e tal, a gente sempre pergunta... quem é que está fazendo a campanha de fulano, quem é que está coordenando a campanha de Beltrano? Uma boa equipe avança muito mais do que, às vezes, o próprio potencial, avança positivamente do que o próprio potencial, se não tivesse essa equipe do candidato. Porque uma boa equipe sabe aproveitar o potencial, não tem como fazer, explora. Né, Nelson? Né? Claro. Se você parar para pensar, não há como você levar todas as suas propostas para todos os segmentos sem... essa parte profissional é a parte técnica. Vai falar de medicina, nós precisamos ter um médico. Sim. Nós vamos falar de infraestrutura, nós vamos falar de engenharia, tem que ter um arquiteto, um engenheiro, para poder debater. Você vai debater com um, com dois, com três, daí você vai ter uma opinião. Zé, da última vez que você esteve aqui, você estava definido com o Leandro Costa como candidato a prefeito, Leandro como vice, tá? Pelo partido União Brasil. Tinha ponto de interrogação da possibilidade de vocês coligarem com o PP, com o PL, com o PSD, e você sempre dizendo, não, nós não vamos coligar. O União Brasil terá, sim, candidato a prefeito, eu sou o candidato e você está indo. O que mudou nesses últimos dias, vamos dizer, nesses últimos 15 dias que você aqui esteve, 15, 20 dias que você aqui esteve? Porque agora a campanha está na rua, né? Eu acho, Nelson, que assim a gente... Você já foi, inclusive, para debate na televisão? Sim, temos participado. E temos visitado todas as regiões de Foz, né? A grande maioria eu já conheço, né? Já estou há quase 3 décadas em Foz. E a gente já sabia das mazelas, né? Mas quando você chega como candidato, você chega com uma esperança. E é interessante a população... Alguns são reticentes, que eu acho que a grande maioria da população hoje ela está... querendo ver os políticos longe, porque as promessas são renovadas a cada 4 anos. Muitas vezes os mesmos voltam a renovar. Se não são os mesmos, são as coligações, essa junção de partidos, né? E sempre falamos que a União Brasil, nós íamos brindar a União Brasil. Que a única coligação possível seria com a população. E eu acho que a gente venceu. É um sistema bruto. É um rompimento mesmo, assim, que a gente percebe o quanto que foi difícil a gente ter a legenda e sair candidato. A gente percebe diversas propostas inescrupulosas para que a União Brasil tivesse em outras coligações. Inclusive a oferta de secretarias em outras cidades. Então a gente manteve firme esse propósito de defender a população e devolver a cidade para a população. A gente sente uma cidade sequestrada. Foz do Iguaçu, a gente vai olhar para trás, a gente não vê uma construção, a gente vê organicamente o comércio crescendo, os empresários fazendo investimento, com todas as dificuldades impostas pelo setor público, e o setor público cada dia menor e inoperante. Me diz, como é que é essa história do trocar a secretaria de outra cidade? É dessa forma, Nelson. É dessa forma que está funcionando a política. Por isso que a gente vem aqui representar um novo sistema político, porque esse sistema que está aí, ele está falido. Ele deixou de fazer entregas para a população. Ele faz os acordos, os conchavos. Vocês podem perceber, a população tem percebido. Eu tenho andado e poucas lideranças. E essas lideranças hoje estão agregadas aos demais candidatos. Geralmente já são funcionários públicos comissionados, que é um absurdo. Salário de R$12 mil para trabalhar meio período e às vezes nem sem a formação. E eles vão ficar brigando. É isso que está unindo
as coligações. União Brasil não temos coligação, a coligação é com o povo e tentar devolver mais, entregar mais, fazer mais transparência, construir essa história de crescimento com a população. Nos últimos 30 anos, muitas coisas faltam em Foz, mas elas não foram construídas. A gente vê a cada 4 anos as mudanças dentro da prefeitura, a quebra de trabalho. Você vai em secretarias, eu tenho visitado as secretarias para entender os problemas de Foz. E a gente percebe o quanto que falta de entrega. Nós temos secretarias e eu tenho não encontrado os comissionados. Nós vamos na Secretaria de Educação, uma secretaria de extrema importância, que são 95 escolas, falta novas escolas, falta creche, falta infraestrutura. A gente tem um IDEB bom em algumas escolas e um IDEB péssimo em outras. E não há motivo da população ter que escolher a escola pelo IDEB. A escola deveria ser padronizada em Foz do Iguaçu, mas não é. Tem escolas caindo. E não é uma construção da noite para o dia. E isso teria que estar sendo construída a cada ano. Então, tudo isso a gente encontra de dificuldade quando você vai em busca de conchavos. A questão que eu comentei com você, nós tivemos uma outra cidade que me liga o candidato a prefeito e fala: vocês entregam aí o Partido União Brasil para determinado candidato e determinado candidato, através da estadual, aqui nos entrega o apoio aqui na minha cidade. A partir daí eu vou ter mais tempo de TV, eu tenho mais chance de ganhar e eu, sendo prefeito, você vem aqui e escolhe a secretaria. Então, isso acontece de forma macro e de forma micro, está acontecendo dentro do nosso município e as pessoas têm que enxergar tudo isso. A população tem que enxergar que a falta de entrega, muitas vezes, eu tive ontem na Secretaria de Turismo, tentar entender o que é aquele orçamento de 17 milhões, é uma miragem. Nós estamos com 2 diretores lá de extrema importância nas funções, mas um faz 4 meses que está, o outro faz 10 meses. Nós estamos no 3º secretário de turismo dos últimos 4 anos. Não há uma continuidade de trabalho. Você não tem uma programação. Chega nos 6 meses finais, ele não conseguiu realizar aquele orçamento, o orçamento vai para demais secretarias. Então, a gente entende que tem um processo desses conchavos que tem atrapalhado e muito o crescimento de Foz do Iguaçu. 11h43, Cida, qual é a pergunta que você faz para o candidato? Eu vou no plano de governo, candidato, para elaborar esse plano de governo, as pautas dele, e o que o senhor considera prioritário nesse plano de governo. Até porque o senhor está falando de gestão das secretarias, essa gestão mais enxuta, questão dos CCs, mas também em termos de o que o senhor considera de prioritário para Foz do Iguaçu nesse momento em que a cidade vive. A gente vive uma falta de entregas do setor, da prefeitura, das coisas básicas. Para vocês terem ideia de como que funciona a administração pública atual, e as anteriores também, não vamos nem podemos ir até 2000, 98, 99, eu estou há quase 30 anos aqui em Foz, desde a época do Daijó. Hoje você vai na cidade e você encontra várias frentes de trabalho cortando mato. Por quê? Porque é o momento que vai começar o debate político, vai começar a propaganda eleitoral e as equipes de todos os candidatos estão nas ruas. Então agora parece-me que não vamos ter mato. Por que você diz isso? Agora parece que não, né? 11h44. Eli. Eu queria saber, candidato, com relação ao transporte público. O senhor já esteve lá, sabe como é que é. Temos aí um contrato que vence 2 meses depois que o próximo prefeito assumir. 3 meses. 3 meses depois que o próximo prefeito assumir. O que o senhor pensa? O que o senhor muda daquilo que o senhor viu para aquilo que o senhor pode fazer? A propósito, em cima dessa pergunta, Zé, se você me permite, também mais uma vez, um jornal e um periódico aqui da cidade Jornal? Te ataca e diz, inclusive, que você tentou até calar a imprensa por conta disso. E vou continuar tentando. Quando é mentira, eu vou até as últimas instâncias. Em relação a isso, desse suposto prejuízo que você teria ajudado a causar ao município por conta do decreto de caducidade do contrato. Voltando a responder também a Cida anteriormente, nós temos um problema grave de zeladoria, nós temos um problema grave na saúde,
nós temos falta de vaga nas creches, que é um direito do cidadão constitucional. Então nós temos a entrega básica. Por isso que quando eu vou nos debates e vou conversar com o eleitorado, eu tenho falado, nós vamos ter 2 prefeitos. Porque nós precisamos voltar atrás e tentar fazer essas entregas básicas. Não tem como o munícipe andar nas ruas, está suja, está esburacada. Nós temos uma usina de asfalto. Para que serve a usina de asfalto se não for para tampar buraco na cidade? Ela vai fazer uma grande obra. Quando vai fazer uma grande obra é terceirizado. Então nós precisamos entender o que está acontecendo na usina de asfalto. Porque não deveríamos ter nenhum buraco. A questão da saúde é uma questão grave. Também é uma situação de direito constitucional. A educação é a mesma coisa. Então, a questão da segurança, a questão da segurança é grave, doutor Nelson. Você anda nos bairros, está numa penumbra. Falta policiamento ostensivo. Eu visitei o batalhão da Polícia Militar e visitei a Guarda Municipal. Dos 60 veículos da Guarda Municipal, só tem 20 operantes. Nós temos um concurso da Guarda Municipal feito em 2003. Nós precisava 3 vezes o efetivo que tem hoje. Hoje são 207 policiais, 207 guardas municipais. O de agente patrimonial, o concurso é de 94, doutor Nelson. A partir daí não foi feito mais nada. E também não foi feito avançado na tecnologia, no monitoramento. Nós podemos fazer parceria com a iniciativa privada. A questão da Guarda Municipal é uma questão grave. A falta de investimento, a falta de efetivo não traz segurança. Você vai na Polícia Militar, nós temos que entender que Foz do Iguaçu, nós somos iguaçuenses, vamos defender os iguaçuenses, mas também somos paranaenses e somos brasileiros. O governo estadual e o governo federal têm que atuar na Tríplice Fronteira. É uma região de segurança federal. Nós vamos na Polícia Militar, são 407 policiais para atender 7 cidades. Tem 12 carros operantes. Você liga 190, você liga 153, às vezes chega a Guarda Municipal e chega a Polícia Militar. Não há uma parceria. A atual gestão, nos últimos 8 anos, não fez uma visita no batalhão da Polícia Militar para criar uma parceria, uma sinergia de trabalho. Nós precisamos unir as forças policiais. Na questão do transporte coletivo, esse é um negócio que é um enfrentamento. Assim como São Paulo, assim como Curitiba, vocês viram que o Nunes foi a público e falou, nós subsidiamos 6 bilhões em São Paulo. Não é justo. São empresas controladas pelo PCC. Estão sugando a energia dos municípios. Eu fiz esse enfrentamento no processo administrativo. Eu não decreto caducidade. Não sou eu que contrato uma nova empresa. A contratação de uma nova empresa, emergencialmente, não havia necessidade de fazer nenhum processo de licitação. Você poderia escolher a empresa onde tivesse e trazer para o município e dizer, nós vamos pagar tanto e acabou. É um contrato emergencial. Mas eu exigi que fosse feito carta convite, exigi registro de preço e foi feito. A escolha é do executivo. Hoje, a prefeitura paga a conta e o munícipe está pagando a conta. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, essa conta vai estar zerada. Ninguém vai pagar transporte público aqui em Foz do Iguaçu. E vamos melhorar. Essa casca de banana que o prefeito está deixando para março de 2025 vai ser resolvida. Como? Provavelmente não há outra saída antes de fazer um estudo. O estudo deveria estar sendo fazendo naquele dia que foi decretada a caducidade, haveria sido contratado para fazer um projeto de origem e destino, para fazer uma licitação decente, porque são investimentos altos. Se nós falar do modal em Foz do Iguaçu eficiente, nós estamos falando de um investimento de 150 milhões. Se partir para veículo elétrico, nós estamos falando em 400 milhões. Nós precisamos estar em consonância com o BNDES, com as universidades, com a sociedade civil organizada, para entender qual que é a necessidade de Foz em mobilidade. Nós precisamos avançar, não podemos esquecer os aplicativos, as ciclovias, nós temos muita coisa para avançar em mobilidade, e que não foi construído nos últimos anos.
Só que não é só na mobilidade que não foi construído. Não foi construído na saúde, não foi construído na educação. É injusto você ter que trabalhar e você ter que deixar o teu filho de 10 anos cuidando de uma criança de 4 ou 5. Por que o teu filho tem direito à escola pública e o meu não tem? Por que o teu filho tem direito a estudar no integral e o meu não tem? Nós temos escolas com 10 salas de aula de manhã, 10 salas de aula à tarde ocupadas. E nós temos crianças do período integral. Onde estão essas crianças? Qual que é a proposta pedagógica de desenvolvimento? Estão no pátio? Ou estão numa aula de música, numa aula de pintura, num incremento de matemática? Zé, sem querer te atrapalhar, ainda nessa pergunta do Eli, porque terminando esse contrato com o transporte público, você não vai ter da noite para o dia um novo edital, a escolha da empresa. Você vai ter que alargar esse contrato aí existente, um novo emergencial, penso eu. Seria por aí? Não tem outra saída. Não tem, né? Não tem outra saída. Agora, o que nós vamos exigir do Fostrans é uma capacidade técnica de fiscalização. E não vamos deixar de atender a população. Agora, o novo modal vai ser construído com a sociedade civil organizada, com as associações de bairro. Nós vamos fazer consulta pública. Nós vamos construir o que a cidade está esperando há anos. Não é um contrato de 2010 que foi burlado, que hoje está na justiça, que vai dizer para a gente, cuida com isso daí, porque você está lidando com gente do perigo. Eu não tenho essa preocupação de fazer esse enfrentamento. Porque hoje eu considero que a empresa que presta serviço em Foz do Iguaçu é a mesma anterior. Esse é o principal motivo que eu saí da prefeitura. Eu saí pela porta da frente, mandei o processo administrativo, conduziu a empresa pela porta da frente, através da decretação do prefeito, mas eles entraram pela porta dos fundos. Não tem como eu estar junto. Eu tenho uma conduta. Eu construí uma história em Foz do Iguaçu nos últimos 30 anos. Eu ajudei a educar o filho de muita gente. Sei. São 11h53, diga. A gratuidade do transporte, quanto custaria e os recursos de onde viriam, candidato? Uma pergunta importante, né, Dante? Que a população tem que ficar esclarecida. Você não mexe em orçamento. Foz do Iguaçu tem um dos orçamentos mais avantajados que tem no Paraná. Nós temos previsto para 2025 155 milhões só de royalties de Itaipu. Onde está esse dinheiro ao longo dos 20 anos? Nós estamos pagando acima de 2 bilhões. Não foi feito nada de infraestrutura. Nós sabíamos que a cidade ia crescer. Nós temos uma cidade travada. De norte a sul, de leste a oeste. Você não chega. Você não consegue ir para a região da Vila A. Falta trincheira, falta investimento. São situações básicas que estão atrapalhando. Você não tem um sistema de semáforo sincronizado. Mesmo 10 anos atrás, sendo investido mais de 10 milhões nisso. Tecnologia vencida. Como que você coloca em prática? Você está atrapalhando a população de crescer. A população tem feito o esforço, tem se batido. 50% da população ganha menos do que 2 salários mínimos. A questão do orçamento, 80% dos cargos comissionados nós vamos cortar. Nós estamos falando, em média, de quase 300 cargos, que se renovam a cada gestão. Porque no dia 31 de dezembro, nós vamos ter exonerados quase 300 cargos. Quem contrata é o novo gestor. E não há necessidade. Eu fui na Secretaria de Educação, nós temos um cargo comissionado, que é uma jornalista. Eu fui na Secretaria de Segurança Pública, nós temos um cargo comissionado, que é o secretário. Eu fui na Secretaria da Fazenda, nós temos alguns cargos comissionados na Central do Empreendedor. Na Secretaria em si não tem ninguém. Aonde estão os cargos comissionados? Na Secretaria de Direitos Humanos, 6, 7 cargos. Na Fundação Cultural, 7 cargos. No Fostrans, 15 cargos. E esses cargos é importantíssimo que a população entenda. É como você estivesse esperando uma mesa no restaurante. Você estudou,
Você programou teu filho para ser concursado. Naquele exato momento que o teu filho está na vez para ser chamado, vem um comissionado e fica lá. Tem comissionado faz 20, 25 anos dentro da prefeitura. Não é justo com a população, não é justo com o concurso público. Se existe necessidade de mais pessoas trabalhando administrativamente dentro da prefeitura, nós precisamos fazer concurso público. Agora, você ficar esperando a tua mesa no restaurante, o corte chegar uma pessoa de fora, sentar na mesa, quando libera. O senhor está dizendo Daí, que o corte dos comissionados seriam bastante para custear o transporte? Atualmente, sim. Mas chega Porque nós estamos falando em 30 milhões por ano. São salários de 12 mil reais. Em que setor, por exemplo, é cargos de 12 mil reais? Todos os diretores. Só na Secretaria do Turismo são 3 cargos. E o que está se produzindo? Qual que é a entrega desses cargos comissionados? Que o vereador mandou o prefeito receber eles lá para poder votar a favor do prefeito? Para poder não fiscalizar a prefeitura? E o que se produz um cargo comissionado que se troca a cada 6 meses? O senhor disse que visitou as secretarias e não tem encontrado os cargos comissionados. O senhor imagina que eles estão em outros lugares? O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que está espalhado. São bicos. Às vezes são situações de cidadãos que têm uma empresa ou que fazem outra coisa e que estão lá para cumprir o horário, mas não para fazer entrega para a população. É para pagar favor, é para pagar. Não me fiscalize, eu vou te dar 3 cargos, eu vou votar em tudo o que você pedir. É essa a situação dos cargos comissionados em Foz nas últimas décadas. O Zé, nessa linha de raciocínio sua, a gente sempre ouviu também dos prefeitos uma certa pressão da Câmara de Vereadores, né? A procura de cargos para eleitores, para correligionários, etc. Para cabos eleitorais. Cabos eleitorais. Como é que você enfrentaria isso? Não, e estamos conversando? Não. Nós vamos solicitar que a população venha fazer juntamente com o executivo esse enfrentamento. As necessidades da população têm que ser maior do que essa vontade de passar o eleitor para trás. 11h58. Eu vou aqui só registrar que os internautas aqui, muitos internautas aqui no Facebook da Rádio Cultura, se tiver no WhatsApp, Dante, você pode dizer. A Nancy Rafaim está vendo nós, a Neiva Alves, o delegado Francisco Sampaio, que é o nosso vice-prefeito. Professor Mauro Bandeira, diz que eu coloquei aqueles fatos no início do programa muito bem. Sérgio Caime, candidato também a prefeito, está ouvindo nós. Gabriel Galina está assistindo. Paulo Neves, excelente editorial, doutor Nelson, obrigado. Paulo Onofre Osovski, bom dia a todos do Contraponto. A Catarina Magrini, a Maria de Lourdes Hoffmann, aqui um dos parques mais bonitos da cidade de Toledo, leva o nome do falecido marido da Maria, Luiz Hoffmann. Gilmar Rodrigues diz que vasculharam a vida do general, encontraram pouca coisa.